Então, a nossa viagem vai ser fantástica porque a gente vai contemplar o que era o Estado de Israel. Então, vamos lá. O povo ficou no Egito e veio caminhando durante 40 anos no deserto. Atravessou o Mar Vermelho, que nós vamos ver através ali da Jordânia. Ele fica bem no sul da Jordânia, perto de Petra. E aí o que acontece? Todas essas tribos que nós lemos na Bíblia, então os Edomitas, os Moabitas, os Amorreus, os Amalequitas, todos eles ficam na Jordânia. Então foram territórios que as 12 tribos, quando entraram, foram conquistando. Então, quando nós vamos na época bíblica das 12 tribos ocupando, o território de Israel englobava então boa parte da Jordânia e pegou aqui essa parte da Palestina, né, do lado esquerdo aqui. Hoje, o que divide a Jordânia de Israel é o leito do Rio Jordão. Então, quando você vê o mapa de Israel, você vai ver que Israel, ele é uma fenda, que tem assim, literalmente uma fenda, né? Israel é cercado por montanhas, ele está numa depressão. Então você tem o Rio Jordão, que tem a nascente que vem do Monte Hermon, através da neve do Monte Hermon, e também do lugar chamado Bânias, que nós vamos visitar em Cesareia de Filipe, que você bebe a água ali da fonte, né, do Rio Jordão. E aí o que acontece? O leito do rio é que vai mostrar a divisão. Quando você olhar no mapa, o lado esquerdo é Israel, o lado direito é a Jordânia. Só que na época bíblica era uma única coisa. E aí nós vamos contemplar isso. Nós vamos passar em Edom, que era a terra de Esaú, onde tem Petra, que é uma das 8 maravilhas do mundo. É uma cidade, geralmente a gente vê uma fachada, mas é uma cidade esculpida nas cavernas, na rocha. É algo assim monumental e inesquecível. A gente vai então nós vamos para Dubai, de Dubai nós vamos para Jordânia. Jordânia nós vamos ficar 2 dias estrategicamente, porque se você ficar um dia, você tem que pagar 50 e poucos dólares de visto. Mas se você ficar 2 dias, eles entendem que vocês estão fazendo turismo, está deixando dinheiro, não cobram visto. Então, estrategicamente, nós vamos ficar 2 dias, depois nós vamos fazer a fronteira de ônibus para Israel, e aí depois voltamos para a Jordânia novamente e ficamos mais 2 dias. Então, nós vamos contemplar na Jordânia lugares não somente históricos, mas lugares bíblicos e bíblicos marcantes. Por exemplo, Jacó, quando ele vai para a terra do seu tio Labão, ele cruza a Jordânia. Quando ele está voltando, ele cruza a Jordânia. Quando você vai a Gênesis 32, quando Jacó lutou com Deus, foi no Val de Jaboque, que é o lugar onde nós vamos estar. Nós vamos passar neste lugar, vamos parar neste lugar onde Jacó lutou com Deus, né? E aí você vai ter essa oportunidade, né? Então isso fica do lado da Jordânia. Lembrando a vocês que os guias da Jordânia vão passar história, etc. Eles não são cristãos e não estão preocupados com as questões bíblicas. Eles estão agora abrindo um pouco mais, porque está vendo que está tendo um turismo, né, muito forte nessa área. E aí, mas deixa que eu tô com vocês, a gente vai estar passando isso. Nós vamos subir no Monte Nebo, que é o monte onde Moisés morreu, que Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. Você encontra isso lá no final de Deuteronômio. Ele então sobe no monte, ele vê a terra, que é um visual que você tem da terra de Israel todinha. Abraão avista a terra e ele então morre neste lugar. Neste mesmo monte, o rei de Moabe, Balaque, chama um bruxo, um feiticeiro, Balaão, para poder amaldiçoar o povo. E ele então não consegue amaldiçoar, só profere palavras de bênção. Nós vamos estar ali. Vamos também conhecer a caverna de Ló. A caverna de Ló é onde Ló foge de Sodoma e Gomorra, né? Há pessoas que digam que Sodoma e Gomorra ficava nessa partezinha da Jordânia onde é o Mar Morto, né? Até pela salinidade, enxofre, coisas que Deus mandou do céu sobre Sodoma e Gomorra. E aí também porque Ló se esconde nessa caverna com as suas filhas, que aí teve um incesto que gerou 2 tribos, os Amonitas e os Moabitas, são descendentes de Ló.
Aí nós vamos passear e conhecer essa parte toda da Jordânia, essa parte bíblica, Mar Vermelho, Val de Jaboque. Existe um lugar também que o Papa reconheceu, a Unesco, como um dos lugares que Jesus teria sido batizado. Porque um dos evangelhos fala que Jesus foi batizado por João Batista e foi para Betânia. Mas tem Betânia na Jordânia e tem Betânia em Israel. Então, eles têm um lugar ali que dizem que Jesus foi batizado neste lugar. Então nós vamos fazer isso na Jordânia e depois o que acontece? Nós vamos fazer literalmente assim, ó. Nós vamos rodar Israel inteiro e Jordânia inteira, né? Para poder contemplar essas coisas todas, né? Então na Jordânia a gente vai ter experiências fantásticas de cunho histórico, né? Porque Israel veio invadindo essas terras, conquistando, e a gente vai mostrar isso no Antigo Testamento, e eles vão pelo norte de Israel, eles chegam por Dan e começam a descer, porque lá em Dan tem Jericó e outras coisas mais. Se prepare, porque essa viagem para a Jordânia vai ser um colosso. É um passeio pelo Antigo Testamento, né? As tribos que enfrentaram Israel, a história dessas tribos, e também existem lugares que dizem que Jesus esteve ali reunido. Então se prepare para a Jordânia, leia, pesquise alguma coisa sobre os Moabitas, Amonitas, Amalequitas, os Edomitas, que aí você vai ficar mais por dentro. Então Jordânia é esse pedaço que foi de Israel e hoje pertence à cidade. Fez parte dos territórios ocupados. Na Guerra dos 6 Dias, Israel pegou um pedaço da Jordânia, que quando você deve ter a minha idade, e a gente estava na escola, chamava-se de Cisjordânia ou Transjordânia, porque era território ocupado. Mas Israel fez um acordo com a Jordânia, se dão bem, e aí devolveu esse espaço para eles lá, ok? Prepare-se, Jordânia vai ser uma bênção na sua vida.